Gomes, João Emanuel Anselmo Benvenuto. Resumo. Este capítulo tem como intuito apresentar as perspectivas de futuro do curso de música licenciatura da UFC Sobral, que se nutre no presente a partir das experiências passadas que foram acumuladas ao longo de sua trajetória histórica. Tal utopia, sonhada pelo conjunto das agentes envolvidas, considerou 3 dimensões que se interseccionam e contribuem nas formas de pensar, fazer e sonhar o curso de música do Campus Sobral. São elas: integração acadêmica, extensão e pesquisa. Palavras-chave: curso de música licenciatura UFC Sobral, integração acadêmica, extensão, pesquisa. Introdução. Abre aspas. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Fecha aspas. Abre parêntese, velha roupa colorida, álbum Alucinação, Belchior, 1976. Fecha parêntese. Uma das questões mais complexas da humanidade é a do tempo. O modo de entender, sentir e organizar o tempo alteram nossa forma de entender, sentir e organizar a vida e a sociedade. Talvez por isso, a vida e o tempo pareçam tão intimamente conectados. Hoje, como nos contou Lulu Santos, abre parêntese, 1982, fecha parêntese, o tempo, abre aspas, escorre pelas mãos, fecha aspas. Ou, pelo menos, temos essa impressão na correria que marca o século XXI, com suas chuvas ininterruptas de informações, mensagens, demandas, transformações e continuidades. Como você deve ter notado, podemos falar por muito tempo do tempo. Mas, neste capítulo, temos um ponto a sublinhar que por si só já é dificílimo. Queremos pensar o futuro. A rigor, como já nos ensinou Santo Agostinho, o futuro não existe, a não ser como expectativa no presente. Abre parêntese, Agostinho, 1974, fecha parêntese. É exatamente nesse sentido de uma expectativa que se nutre no presente e que aponta para um tempo que ainda não se concretizou, que desejamos pensar o curso de licenciatura em música da UFC Sobral. E aqui é necessário fazer um parêntese importantíssimo. Apesar de não existir, ou precisamente por não existir ainda, é que é essencial que pensemos o futuro. Ponderar sobre o vir a ser é afirmar nossa capacidade de criadores da história e de histórias. É, portanto, assumir que, se por um lado estamos amarrados nos laços duros do passado, já determinados e imóveis, por outro, temos ainda às mãos muitos fios à espera de nossas, abre parêntese, fecha parêntese, definições. Olhar para o futuro, assim, é mais do que, abre aspas, traçar metas, fecha aspas, como mandam os manuais de administração. É também se colocar na posição subversiva de imaginar o que ainda não tem lugar, ou seja, propor uma utopia no seu sentido mais literal. Nós, que aqui escrevemos, acreditamos que isso nada tem de banal. Longe disso, defendemos que essa é uma das facetas mais centrais da arte, pois, como nos mostra Duarte Júnior, abre parênteses, 1988, fecha parênteses, nos liberta da prisão do dia a dia, dando espaço para experiências não acessíveis no cotidiano e, portanto, abrindo portas para possíveis transformações. Logo, pensar o futuro do curso de música vai muito além de elencar tarefas a serem desenvolvidas. Pensar o futuro do curso é uma missão artística que pressupõe um enlace profundo entre o que se sonha e o que se coloca concretamente, entre os sentimentos, sentidos, experimentações e os discursos lógicos, entre o que se mostra possível e o que teima em buscar o impossível. Por essa ótica, este capítulo deseja ser visto como uma música,
Uma música que, apesar de composta por fulano e beltrana, só alça o que realmente é quando tocada, quando ouvida, quando lembrada. Como uma obra de arte, o futuro do curso de música, que o signifiquem, que o contestem, enfim, que o tomem como parte de si. Porque um curso nada mais é do que uma criação coletiva que se faz, se refaz ou se desfaz a cada movimento singular plural que se constrói no hoje. Uma criação que sabemos nunca se desgruda por completo das limitações materiais, das políticas, das gestões, das visões socioeconômicas e culturais de um tempo e espaço histórico especificamente situado. Daí que essa é uma criação que acontece em vários níveis, articulando visível ou invisivelmente coletivos diversos, interesses e poderes antagônicos, forças mais ou menos organizadas. Dito tudo isso, podemos agora dizer com mais clareza que esse texto não deve ser lido como se fosse uma receita a detalhar todos os ingredientes e passos a serem dados. Não pretendemos congelar autoritariamente uma utopia. Queremos colocar à luz caminhos sonhados. Colocá-los sob olhos outros permite que eles ganhem, de alguma forma, realidade, enquanto, simultaneamente, os dispõe ao escrutínio, à crítica, à transformação feita pelas muitas coletividades que atravessam e compõem o curso de música da UFC Sobral. Assim sendo, pretendemos aqui sonhar o curso de música a partir de 3 dimensões que se interseccionam, afetando e sendo afetada uma pelas outras. São elas: integração acadêmica, extensão e pesquisa. Integração acadêmica. Desde 2016, as discussões e trocas relativas ao projeto pedagógico do curso, abre parêntese, PPC, fecha parêntese, de música licenciatura, se intensificaram em resposta a percepções e demandas internas e externas que impulsionavam uma reformulação da matriz curricular e das muitas formas de fazê-la ganhar vida no cotidiano e no, abre aspas, chão, fecha aspas, da universidade. Este processo de atualização exigiu uma atuação constante não somente do núcleo docente estruturante, mas mobilizou a comunidade acadêmica do curso em geral. Deste intenso trabalho, como esperado, resultou o PPC vigente. Frutificaram ações de diversas naturezas tão importantes quanto ele. Dentre elas, podemos destacar a criação de projetos institucionais de acolhimento, acompanhamento e orientação dos discentes em vistas de sua permanência e não retenção no curso e a adoção de atividades pedagógicas de integração docente. Partimos dela para olhar o vir a ser, posto que compreendemos que elas são capazes de manter em constante movimento o jeito de pensar, fazer e sonhar o curso de música do campus de Sobral. As ações de acolher, acompanhar e orientar discentes atualmente em vigor envolvem a coordenação, os docentes e a comunidade estudantil. Por si só, reunir esses 3 segmentos fora do esquadrinhado contexto das aulas e das atividades administrativo-burocráticas já é um motivo de celebração. Haja vista que induz a todos eles a reconhecerem-se como elementos fundamentais para encarar os desafios que assolam a graduação. Todavia, mais do que um reconhecimento esvaziado de que, abre aspas, faz parte do curso, fecha aspas, cada segmento articulado com os demais é convidado a perceber suas especificidades e, consequentemente, sua dependência dos outros. Nesse sentido, um acolhimento levado a cabo pela coordenação tem potências e limites diferentes daquele organizado por professores de modo individualizado em suas disciplinas ou por agremiações de alunos. Nenhum, é válido sublinhar, substitui o outro, justamente por tocar e acessar de forma diversa o público-alvo. Ao reunir as múltiplas faces que compõem a comunidade acadêmica do curso de música, para além de atender aos objetivos explícitos de, abre aspas, acolher, acompanhar e orientar, fecha aspas, os discentes, o que essa ação catalisa é a integração do curso. Interessantemente, em um curso bem integrado, há mais chances de que seus participantes, sejam de que segmento forem, sintam-se acolhidos, saibam-se bem acompanhados e bem orientados.
Em nossa graduação em Música Licenciatura Utópica, a integração tem papel de espinha dorsal, sustentando e direcionando as vias a serem percorridas. Em um cenário de efetiva integração acadêmica, professores e professoras colaboram, ou seja, estão em constante diálogo sobre a natureza peculiar e, simultaneamente, intimamente interconectada das disciplinas e conteúdos que ministram. Esta troca dialógica, que hoje está semeada na invenção institucionalizada em 2019 do, abre aspas, Seminário Pedagógico Interdisciplinar, fecha aspas, que ocorre semestralmente, deve, em nosso devaneio ambicioso e futurista, extrapolar o intercâmbio de datas marcadas, alcançando a fluidez do fazer docente. Efetivamente, o sonhado é que cada professor e professora não somente tenha ciência do que acontece em sua sala de aula ou de setor de estudos, mas tenha uma visão de conjunto do que se passa na formação como um todo. Ter ciência, porém, não é algo que tomamos como passivo, mas algo que catalisa ações coloridas pela aliança ou, propositadamente, pelo exílio. Ações em aliança devem acontecer quando o que estiver em jogo for jogar luzes ao que se encaixa e atravessa as muitas repartições da formação musical e docente do estudante de licenciatura em música. Em ações planejadas em associação, ainda que possam ser executadas em espaços, aulas, tempos e sujeitos individualizados, o foco está naquilo que, seja em termos de conhecimento teóricos e ou práticos, de habilidades ou de competências, é tecido junto, mas que por razões estruturais de um saber departamentalizado, que se materializa no modelo atual das instituições de ensino, é alocado separadamente em disciplinas e áreas diferentes. Ações em aliança são as que se propõem a frisar, abre aspas, X, e as pontes que, abre aspas, X, fecha aspas, estabelece com outros aspectos que estão espalhados em campos e semestres diversos da formação profissional prevista. Essa ênfase nas pontes é um trabalho dificílimo que, em geral, os cursos relegam sem o necessário cuidado aos discentes. Usualmente são elas e eles que devem pegar cada peça ganha nos estudos de disciplinas e setores de estudo diversos e montar o quebra-cabeças que, no fundo, é o próprio espelho de sua formação. Ações em aliança atuam, pois, como uma intervenção deliberada nessa montagem, permitindo que alunos e professores partilhem essa tarefa e juntos possam adentrar ou revisitar os contornos que a educação musical, abre parêntese, ou qualquer outra formação, se pensarmos mais ampliadamente, fecha parêntese, tem desenhado para si. As ações em aliança, contudo, não devem sufocar aquilo que não encontra ressonância em outras disciplinas, setores de estudo, etc. Falamos, então, metaforicamente, de pontos de exílio. Conhecimentos, seja de que natureza forem, não se constituem apenas de pontes, tendo também particularidades intransponíveis. São para essas particularidades que, normalmente, chamamos a atenção na administração de nossas aulas, palestras e disciplinas. São elas que dão sentido à divisão que adotamos e congelamos, mesmo que temporariamente, nas nossas matrizes curriculares. Exilar as particularidades é, portanto, sublinhar o reconhecimento de que, para que haja integração, é preciso não apagar as diferenças. Assim, por mais pontes que possamos traçar entre o aprendizado do violão e do cavaquinho, por exemplo, ambos guardam peculiaridades que devem nos impedir de confundi-los plenamente, de integrá-los em definitivo. Tratar da integração acadêmica do curso como espinha dorsal, pois, não significa nem alopradamente misturar docentes, discentes, gestores, técnicos, comunidade não universitária e saberes, nem tampouco isolar terminantemente cada um deles. Integrar o curso, em nossa utopia, é equilibrar-se nesse fio tênue de igualdade e diferença, de universal e particular, que perfaz o campo da equidade. Início da nota 201. O tema da equidade remonta à Grécia Antiga.
tendo destaque, nesse sentido, a ponderação aristotélica que aponta, abre aspas, e essa é a natureza do equitativo, uma correção da lei quando ela é deficiente em razão de sua universalidade. E mesmo é esse o motivo porque nem todas as coisas são determinadas pela lei. Em torno de algumas delas é impossível legislar. Fecha aspas. Abre parêntese. Aristóteles, 1979, página 337. Fecha parêntese. E, portanto, exige, como nos ensinou Aristóteles, experiência e percepção, ou, mais propriamente, prudência. Abre parêntese, Roubos, 2010, fecha parêntese. Em nossa digressão rigorosa e sonhadora, o tema da integração acadêmica é seguido por nossas provocações concernentes à extensão. Esse encadeamento, todavia, não é ocasional. Terminar a sessão anterior mencionando a equidade como inextricável à nossa proposta de integração acadêmica, remete-nos a compreender que assumir essa perspectiva de futuro para o curso é, necessariamente, colocar-nos na esfera da justiça social. Abre aspas. Contemporaneamente, sem descurar do princípio da liberdade substantiva, igualdade e equidade constituem valores essenciais para a construção de políticas públicas voltadas para a promoção da justiça social e da solidariedade. Fecha aspas. Abre parêntese. Azevedo, 2013, página 131. Fecha parêntese. A equidade, como um elemento capaz de operar na dimensão concreta de um mundo sempre aquém do ideal, a ligação entre o que abarca a todos, abre parêntese, o universal, fecha parêntese, e o que é específico de uma parte, abre parêntese, o particular, fecha parêntese, é fundamental para pensarmos políticas públicas e justiça social, na medida em que é, através dela, que podemos abordar os desnivelamentos sociais, tendo como horizonte a igualdade. Sob o prisma da equidade, as políticas públicas tornam-se ferramentas de justiça social, preenchendo ou buscando preencher lacunas construídas ao longo da história, de modo a garantir uma cidadania mais efetiva a todos os membros de uma comunidade. Embora possa, inicialmente, parecer deslocada, essa reflexão é relevante para o futuro do curso de música da UFC Sobral, tanto porque deve se configurar como sua diretriz primordial, quanto por ser, a partir de seu reconhecimento, que o curso deve se pautar para balizar os modos de relacionar-se, seja interna ou externamente. Nessa perspectiva, o relacionamento do curso consigo mesmo, no sentido estrito das formas com que docentes, discentes, técnicos e gestores pensam e conduzem suas ações, foi parcial e resumidamente exposto no item anterior. Falar das relações do curso de música com a comunidade externa, tendo em vista a equidade, por sua vez, é ter a oportunidade de conjecturar sobre a extensão. Sob a batuta da equidade e da justiça social, discutir a extensão exige-nos novos olhos. Olhos aptos a enxergar na comunidade externa não apenas um conjunto de espectadores ávidos pelas maravilhas produzidas no seio universitário, mas sim uma coletividade rica em saberes tão importantes e válidos quanto os, abre aspas, nossos, fecha aspas. Essa mudança perceptiva, como não poderia deixar de ser, afeta muito mais do que só nosso olhar, obrigando-nos, por coerência, a revirar hierarquizações há muito sedimentadas em epistemologias e filosofias da educação que estruturam nossas instituições de ensino. Nossa extensão, abre parênteses, ainda, fecha parênteses, imaginária, portanto, está bem amarrada ao espírito que anima o debate da curricularização da extensão, que ganhou força com a Resolução número 7, de 18 de dezembro de 2018, do Conselho Nacional de Educação, abre parêntese, Brasil 2018, fecha parêntese. Conquanto ainda sejamos calouros e joguemos para o porvir o entendimento mais maduro de tudo que está implicado, teórica, prática e eticamente, nas linhas e entrelinhas da guinada que a curricularização da extensão traz,
ousaremos aqui apontar o que ora intuímos. A curricularização da extensão, como dissemos antes, bagunça a ordenação de saberes e lugares aos quais estamos acostumados. Para realizá-la, de fato, é necessário abandonar a posição confortável e autoritária de detentores de saber que, conscientemente ou não, agem como se jogassem migalhas aos demais, iluminando-os. Pela reviravolta que faz, mesmo que não inteiramente e por uma obrigação legal, a extensão ascender ao patamar nobre em que habitam o ensino e a pesquisa, revira-se toda a edificação que aparta em caixas bem delimitadas o que há e o que cabe dentro e fora dos muros da educação superior. Com a virada, os limites do que concerne ao, abre aspas, dentro, fecha aspas, e ao, abre aspas, fora, fecha aspas, na visão tradicional, são tornados mais opacos. O dentro da academia deixa de ser o espaço exclusivo no qual a produção do saber acontece, precisando esticar-se para a comunidade e com ela aprender. Mas aprender com a comunidade não é simplesmente fazê-la figurar como público passivo e quase figurante de nossas ações. Aprender com a comunidade é, antes de tudo, reconhecer seu valor como portadora de conhecimentos valiosos e de natureza diversa daqueles que, em geral, construímos na universidade. Conhecimentos que nascem e florescem por caminhos e discursos regidos por princípios e padrões não científicos, mas que nem por isso são menores, apenas diferentes. Assumir a viragem extensionista, assim, é abrir-se ao diálogo. Nicholl, abre parênteses, 1996, fecha parênteses, nos ensina que um diálogo não se confunde com uma conversa, uma vez que nele são explorados valores, emoções, percepções culturais. Em um diálogo, o pensamento mostra sua gênese coletiva, posto que, segundo Bohm, abre parênteses, 1996, fecha parênteses, é uma construção comum e não uma busca de identidade de sentidos. Disso emana o desafio mais arrebatador da efetiva extensão. A presença do outro, dessa comunidade que opera e sabe diferentemente de nós, requer que encaremos nossas limitações e nossos preconceitos, que repudiemos a linguagem e os modos autoritários que impõem significados, ao invés de se dispor a fabricá-los cooperativamente. Pela chave do diálogo, alteramos nossa percepção de transformação social. Em um espaço dialógico, a transformação não brota ao final, nem tem destinatário específico. Longe disso, disponibilizar-se ao diálogo é deparar-se constantemente com o chamamento à transformação e saber-se tão afetado quanto o outro por ela. No diálogo, flertamos com a transformação social, porque rompemos com a ideia de que o mundo e aquilo que conhecemos dele estão definitivamente fixados. Ao dialogar, somos convocados a sair do campo da reprodução e da repetição e adentrar em um ambiente de construção compartilhada e plural, no qual percepção, pensamento, sentimento e ação de indivíduos, grupos e sociedades se abrem à revisitação. Assim, a transformação social acontece em meio e em virtude do borramento das fronteiras de uma mudança que atua tanto no aspecto individual quanto no coletivo. Ou seja, a modificação que abarca as variadas dimensões individuais daqueles envolvidos no espaço dialógico não fica encapsulada no sujeito, tendo em vista que o processo que a gera é permanente movimento entre eu e outro, indivíduo e comunidade, no qual cada uma dessas instâncias revisa constantemente suas imbricações e as consequências pessoais e sociais delas. Mais do que qualquer outro teórico, Paulo Freire é capaz de nos auxiliar a trilhar esse complexo caminho que filia educação, diálogo e transformação social. Não nos surpreende, pois, que muitos de seus ensinamentos pareçam se entranhar na proposta de curricularização da extensão do Conselho Nacional de Educação. Na impossibilidade de considerar com a densidade merecida suas obras,
circunscreveremos-nos a mostrar como, a partir de seu legado, um laço ata esse sonho de extensão com o curso de música. Logo no início de Pedagogia da Autonomia, Freire, abre parênteses, 2014A, página 4, fecha parênteses, nos alerta, abre aspas, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou a sua construção, fecha aspas. Desta afirmação emblemática que abre alas para uma necessária denúncia da educação bancária, gostaríamos de sublinhar a articulação freiriana entre ensinar, criar possibilidades e produzir conhecimentos. Para nós, essa vinculação é essencial, pois aponta que uma educação que aposta na autonomia não se restringe aos espaços formais e institucionalizados de ensino, mas habita em qualquer ponto em que a construção coletiva de saberes é viabilizada. Sendo assim, o abraço propositado entre universidade e comunidade que a curricularização da extensão incentiva, materializa um ensino que, mais do que multidirecional, faz-se visando uma autonomia que só é alcançada no encontro do indivíduo com a esfera comum, que, por um lado, lhe dá esteio e, por outro, lhe ultrapassa. Nesse encontro, calcado na dialogicidade, a arte e a música muito têm a contribuir. Em nosso futuro imaginado, a extensão do curso de música irá configurar-se cada vez mais como solo fértil para que, das diferenças entre o que se vê, se pensa e se faz na universidade e na comunidade, emerjam conhecimentos democraticamente diversos. Saberes socialmente revolucionários, por portarem em si a semente da multiplicidade de significados e, percebidos como mutáveis, nem por isso deixam de ser potentes. Tomado esse prisma, a arte e a música são áreas especialmente relevantes, vez que suas práticas características já carregam e realizam com maestria a coexistência, abre aspas, pacífica e tensa, fecha aspas, de diferentes sentidos. Nas práticas musicais mais triviais, elementos fundantes para o diálogo se manifestam. Ainda que não sejamos músicos ou estudantes de música, quando, por exemplo, ouvimos uma canção, ensaiamos intuitivamente como é possível que significados distintos convivam, equilibrando-se entre a harmonia e a tensão. A música que canto, que gosto e que me mobiliza é, simultaneamente, de outro, abre parêntese, o compositor, o cantor, fecha parêntese, e minha. Ou talvez, mais precisamente, nem dele, nem minha, mas nossa. Nessa ação tão cotidiana de ouvir uma música, o sentido que atribuímos e o sentido que outros atribuem a ela são comportados de modo que a tensão de sua diferença não impede suas existências. Por isso, mesmo que achemos interessante saber que o músico, abre aspas, X, fecha aspas, quis dizer quando fez a música, abre aspas, Y, fecha aspas. Isso não redunda necessariamente em abrirmos mão de forma particular como a interpretamos, embora consigamos, sem dúvida, redimensionar aquilo que significamos primordialmente a partir dos pontos derivados do intento do compositor. Se o contato mais rotineiro com a música proporciona o exercício intuitivo do espírito dialógico, é válido inferir que as ações extensionistas do curso de música licenciatura possam ser desenvolvidas para, intencionalmente, fomentar e ampliar essa potencialidade. Desta feita, além de elaborar projetos e programas cujo foco seja o aprendizado estrito da música e ou de seus componentes, prevemos desejosamente ações extensionistas que despertem em todos os que com elas se envolvam a capacidade de ouvir a si, ao outro, ao eu que se faz outro e ao outro que fronteiriça o eu. Projetos e programas que, sem perder de vista os âmbitos técnicos e teóricos da música e suas práticas, deliberadamente objetivem incentivar seus participantes, acadêmicos ou da comunidade, a enxergarem-se e assumirem-se como sujeitos criadores. Sonhar tais projetos e programas é, portanto, aspirar por um futuro de intensos diálogos inter- e
disciplinares. É delirar de cabeça nas nuvens e pés no chão, com uma integração acadêmica que transponha o micro-universo das relações institucionais de docentes, discentes e técnicos universitários, se alastre para a imensidão do mundo, para com ele redesenhar-se. Em termos concretos, isso pode se apresentar de inúmeras maneiras, porque, mais do que abre aspas, o que, fecha aspas, se faz, interessa abre aspas, como, fecha aspas, se faz. Eis que projetos e programas de extensão podem e devem seguir se materializando com formatos diversos, abre parênteses, orquestras, oficinas, ações em escolas, etc., fecha parênteses, e se inserindo em múltiplos setores e comunidades como hoje já acontece, porém aprofundando a cada dia o caráter intencionalmente dialógico, equânime e democrático que perfaz a própria música. Findamos, pois, esta parcela do texto lembrando das palavras de Belchior, abre parêntese, Alucinação, 1976, fecha parêntese, e fazendo as nossas. Abre aspas. Meu delírio é a experiência com coisas reais. Fecha aspas. Pesquisa. Na esteira desse, abre aspas, delírio com as coisas reais, fecha aspas, e do sonho de uma transformação social a partir da equidade, do diálogo e da democracia, voltamos agora nosso olhar para a dimensão da pesquisa. Ao percorrermos os capítulos trilhados pelo curso de música da UFC Sobral entre os anos de 2011 e 2020, podemos entrever uma sinergia no conjunto de ações das agentes na busca por abre aspas, querer fazer, fecha aspas, a diferença para o desenvolvimento musical e cultural da cidade de Sobral e região. Compreende-se que parte de tal força, que inquieta e mobiliza seus atores e atrizes, se coaduna com o pensamento de Paulo Freire, na qual sugere que eduquemos pela pesquisa, analisando a partir das necessidades e realidades locais, isto é, trabalhando pela, abre aspas, identificação do educando com a sua contextura, fecha aspas, abre parêntese, Freire, Guimarães, 2011, página 58. Fecha parêntese. As potencialidades em torno do reconhecimento e fortalecimento da pesquisa já ecoam no curso de música da UFC Sobral, quando se depara com a diversidade de ações que foram implementadas até aqui, tais como a criação de grupos de pesquisa, abre parêntese, pesquisamos, grupo de pesquisa em música e artes, laboratório em cognição e música, laboratório de pesquisa e práticas em educação musical, fecha parêntese. B. Os inúmeros projetos registrados e financiados juntos ao Programa de Bolsa de Iniciação Científica, abre parêntese, PIBIC, fecha parêntese, da UFC e da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, abre parêntese, FUNCAP, fecha parêntese. C. A quantidade crescente de defesas de trabalho de conclusão de curso. D. O bom número de egressos que ingressam em programas de pós-graduação. E. O esforço exitoso na participação de alguns docentes do colegiado do referido curso junto a programas de pós-graduação no âmbito da UFC. E F. O aumento significativo na quantidade de trabalhos publicados em periódicos e anais de eventos elaborados a partir de pesquisas feitas por docentes e discentes. Toda essa conjuntura, acima listada, é demonstrativa dos avanços elencados na busca pela consolidação institucional da pesquisa no curso de música da UFC Sobral. Em etapas posteriores, pretende-se criar um programa de pós-graduação em música na Universidade Federal do Ceará, vinculado ao campus de Sobral, no intuito de fomentar ainda mais o estabelecimento do campo da pesquisa de uma forma permanente, continuada, emancipatória e transformadora.
Ao mesmo tempo, ao se idealizar tal futuro almejado, é imprescindível pontuar a necessidade de um futuro permanente do corpo docente quanto ao estreitamento da relação intrínseca entre a docência e a pesquisa, como bem enuncia Freire. Início de citação longa. Não há docência verdadeira em cujo processo não se encontre a pesquisa como pergunta, como indagação, como curiosidade, criatividade. Assim como não há pesquisa em cujo andamento necessariamente não se aprenda porque se conhece e não se ensine porque se aprende. Abre parêntese, Freire, 2014b, página 262, fecha parêntese, fim de citação longa. Considerações finais. No decorrer deste capítulo, mais do que ditar ou prescrever atividades estritas, nos pusemos a sonhar o curso de música licenciatura da UFC Sobral. Imaginamos, com despodorada ousadia, horizontes éticos que acreditamos ser fundamentais para quaisquer ações e desenvolvimentos pragmáticos que venham a nascer. Mas, como desejamos que tenha ficado explícito, tais horizontes éticos não se fazem meramente abstratos, podendo ser mais ou menos incorporados na concretude. Por isso, optamos tratar deles articuladamente a três dimensões, abre aspas, práticas, fecha aspas, do curso: integração acadêmica, extensão e pesquisa. Chegando ao encerramento de nossos, abre aspas, sonhos de pés fincados no chão, fecha aspas, defendemos que toda e qualquer perspectiva de futuro do curso de música licenciatura da UFC Sobral deve ter por base a percepção de que, sejam quais forem as transformações vislumbradas, elas precisam brotar e ser levadas a cabo pela via da comunhão, da colaboração, do diálogo, da compartilha e da esperança sonhadora coletiva. Amparada nesses pilares, as transformações vindouras serão capazes de valorizar o trabalho de cada agente no processo conjunto de recriação inventiva e na busca pelo possível do tempo que virá. E que venham as próximas experiências do curso de música da UFC Sobral, ancoradas nos acontecimentos, abre aspas, passados, presentes, vividos entre o sonho e o som, fecha aspas, abre parêntese, Belchior, 1974, fecha parêntese.